Fala, moçada! E aí, tudo bem? Tudo certo? Tranquilo? Bom, professor Leonardo aqui. Vamos hoje falar sobre industrialização de países desenvolvidos, né? As grandes potências industriais tradicionais foram as primeiras indústrias, os primeiros países, né, a se industrializarem. Depois faremos outro vídeo sobre as potências emergentes. Então, inicialmente aqui mais os países desenvolvidos mais tradicionais. Começaremos pelos Estados Unidos, que nesse quesito aí é o país mais importante dentre estes. Estados Unidos hoje possui a segunda maior produção industrial do mundo. No entanto, durante décadas e décadas, essa produção foi a maior do mundo. Estados Unidos hoje perde em produção para a China. Só lembrando que há uma diferença, né? Os produtos dos Estados Unidos têm um valor de mercado maior, são produtos mais caros. E os produtos chineses são produtos mais básicos, mais baratos, com, digamos assim, menor tecnologia de maneira geral. Só que depois a gente fala da China, mas ela vem crescendo bastante também em quantidade, qualidade, competitividade e tudo mais. Mas a gente fala da China depois. Então os Estados Unidos têm a segunda maior produção, por quê? Que durante muito tempo foi o maior, ou hoje o segundo maior do mundo. Devido ao primeiro contexto histórico. Então, territorialmente, o país tem reservas de recursos minerais muito abundantes. Então, os Estados Unidos têm muito recurso mineral. Seja minérios de ferro, petróleo, gás. Ele tem muitos recursos naturais e esses recursos foram muito importantes para o desenvolvimento industrial do país. Porque a gente voltar na história, o primeiro lugar a se desenvolver industrialmente dos Estados Unidos é essa regiãozinha aqui. A gente vai falar daqui a pouquinho, região nordeste do país. Culminou esse desenvolvimento com a primeira área a ser colonizada, uma grande quantidade populacional e uma grande quantidade de recursos naturais. Então, os recursos foram muito importantes para esta região nordeste aqui se industrializar historicamente, certo? Os Estados Unidos foi precursor aí, participou diretamente da segunda e da terceira revolução, né? Lembrando, segunda revolução aí, surgimento do petróleo, do aço, indústria automobilística e tudo mais. E a terceira revolução, a nossa revolução aí depois da Segunda Guerra, que vem a internet, a informática, eletroeletrônicos, enfim. E essas duas já foram consumadas, né? Discute-se hoje a quarta revolução industrial, que seria também chamada aí de indústria 4.0, que seria a indústria que vai trazer a interação de fato entre o ser biológico, nozes, né? E a tecnologia, a informática, o ser, digamos assim, online. Então você vai ter a internet das coisas, você vai ter os sistemas pensando sozinhos, você vai ter um processo de quase futurista nessa quarta revolução que basicamente já começou, né? Além disso, os Estados Unidos têm também um grande mercado consumidor, que ele é grande e com condições financeiras. Então, o consumismo dos Estados Unidos, American Way of Life, né, o consumismo lá é muito grande. Então, há uma opção nos Estados Unidos, na verdade, de se vender produtos mais baratos para que você venda mais. Vendendo mais, você tem um maior consumo, né? Tendo maior consumo, tem maior produção, mais empregos e tudo mais. Então, os produtos lá têm um consumo absurdamente elevado. Isso demanda uma produção industrial bastante alta, além de atenderem a um grande mercado externo. Os Estados Unidos também exporta seus produtos aí basicamente para o mundo inteiro. Muita mão de obra, quando a colonização acontece, vem muita mão de obra europeia, né? Mão de obra com qualificação. Depois os próprios imigrantes, mão de obra barata, imigrantes latinos, né, principalmente, mão de obra mais barata, que faz com que essa produção fique ainda mais barata também. No final das contas, os Estados Unidos têm hoje uma diversidade industrial imensa, então que vai desde indústrias de base, siderúrgica, petrolífera, madeireira e tudo mais, a indústria de bens de consumo, indústrias têxteis, indústrias alimentícias, até indústria de alta tecnologia de ponta como Apple, Intel, Google e tudo mais. Então há uma diversidade muito ampla, há uma tecnologia disponível dentro do país muito forte, então há uma automação industrial de maneira geral, e a tecnologia toma conta de áreas do país. É claro que tem alguns lugares onde esse processo é muito mais intenso e a gente vai ver, tá?
Então, tá aqui as áreas industriais, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre elas. Aí nós vamos destacar 3 lugares mais importantes. Nós falaremos primeiro sobre essa região aqui, tá? Essa região é chamada de Manufacturing Belt. Nos Estados Unidos eles têm uma divisão lá de territórios por cinturões. Isso acontece na agricultura, existem os cinturões agrícolas, e existem os cinturões industriais. Os industriais você tem o Manufacturing Belt e você tem o que a gente chama de Sun Belt, que seria essa regiãozinha aqui. Então a gente dividiria Manufacturing Belt, com cidades bem importantes, maior área de consumo dos Estados Unidos, área de grande desenvolvimento histórico, e aqui o que a gente chama de Sun Belt. Vamos dar destaque para cada uma dessas áreas, vamos dividi-las aí. Bom, primeiro, Manufacturing Belt, então ali na região Nordeste, essa regiãozinha aqui, é a área que se desenvolveu industrialmente primeiro, como já disse, devido aos seus recursos naturais. Hoje representa mais ou menos, tá, moçada? De 40% a 45% da produção industrial dos Estados Unidos, ela está ali. Só que esse percentual já foi ainda maior, já chegou a mais de 60%. Dependendo do período que você volta, essa região já foi responsável por quase 75% da produção industrial do país. O que você percebe, então? Uma diminuição. Por que isso vem acontecendo? É uma região de indústria tradicional, são indústrias pesadas, indústrias mais voltadas para a exploração de recursos naturais, a indústria automobilística, têxtil, alimentícia, são indústrias mais tradicionais, que acabaram procurando áreas mais baratas do mundo para produzir. Então saiu muita indústria dessa região e foi para a China, foi para a Índia, e até para o Brasil. Algumas empresas saíram dessas, muitas, né, empresas saíram dessa região e foram para outros lugares do mundo mais barato, procurar mão de obra, incentivo fiscal, até mercado consumidor muitas vezes, enfim. Isso faz com que essa área, então, ainda é a área mais importante dos Estados Unidos. No entanto, ela tem um processo de diminuição industrial devido à concorrência dentro do próprio país. Então, várias indústrias saem dali e vão para outras áreas dentro dos Estados Unidos também. E também vão para outros países, principalmente China e o México também recebeu muito dessas indústrias aí, que são as chamadas indústrias maquiladoras, tá? Agora, dentro dessa região, principalmente essa região aqui de Detroit, Chicago, essa área aqui principalmente, ó, próximo aos Grandes Lagos, ela ficou conhecida mundialmente agora com um termo que nós chamamos de Rust Belt. Seria o cinturão da ferrugem. O que aconteceu ali? Você tinha muitas áreas de indústria automobilística. Você tinha Ford, Chrysler, aí tinha várias empresas automobilísticas. Essas empresas acabaram abandonando seus grandes parques industriais e foram para outros lugares. Abandonaram barracões imensos. Esses barracões, ao tempo, ao sol, à chuva, sem manutenção, sem nada, eles vão enferrujando. É o sinal da decadência industrial da região. Então, por isso o termo Rust Belt, ou Rust Belt, cinturão da ferrugem, do enferrujamento dessas fábricas abandonadas, que é uma decadência industrial dessa região aí. Como disse, já teve 75% das indústrias. Depois nós temos um desenvolvimento do Sudeste, que seria essa regiãozinha aqui, né? Sudeste dos Estados Unidos, onde você tem uns centros industriais interessantes do Texas, é um centro polo-industrial, você tem uma indústria de petróleo aqui muito forte também, então há um desenvolvimento aqui industrial mais recente, porque essa região aqui nós vamos chamar de Sun Belt, que é o cinturão do Sol, a área de desenvolvimento mais recente. Aí nós dividimos na região Sudeste, um centro polo-industrial, indústria mecânica, indústria petrolífera, e vamos vir aqui para essa regiãozinha aqui, ó, que é a regiãozinha conhecida como Vale do Silício, que é a região sudoeste. Acho que esse Vale do Silício você já ouviu falar, né? Basicamente é a região de maior desenvolvimento tecnológico do mundo, região aqui da Califórnia, onde você tem nesse Vale do Silício a sede de grandes empresas do mundo, muito ligadas à tecnologia, desenvolvimento de hardware, software, tecnologia informacional, algumas faculdades importantes, algumas empresas que talvez vocês já ouviram falar, né, tipo Apple, Facebook, Yahoo, Intel, eBay, enfim, é uma área de grande desenvolvimento, o nosso próprio YouTube, do qual estamos falando aí agora. Então essa região é muito importante, cara. E aí, se a gente começar a pegar as indústrias, são imensas.
empresas de tecnologia, empresas que desenvolvem tecnologia para o mundo inteiro. Então é uma área de pujança, de desenvolvimento tecnológico absurdo, é um grande, então, polo tecnológico do mundo, basicamente ou o maior do mundo, ou um dos maiores do mundo. Então você tem uma indústria aeronáutica lá desenvolvida de maneira muito forte, uma indústria bélica, principalmente voltada para a área de mísseis. Você tem uma área de eletrônica muito forte, de smartphones, de aplicativos para celular. E é a área dos Estados Unidos que vai ter acesso ao Pacífico. Então é a área de maior comunicação com a China, com o Japão, com o Oceano Pacífico. Lembrando que aqui desenvolveu o primeiro, mais próximo da Europa. Aqui busca outros mercados, é um outro tipo de indústria que atende aí, digamos, a terceira revolução industrial, atendendo a outros mercados aí, indo em direção ao Pacífico. Então é uma região bem importante essa área do Vale do Silício. Coloquei algumas empresas aqui, bem importantes no mundo da tecnologia, certo? Bom, depois a gente fala sobre o Japão. O Japão hoje tem a terceira maior produção industrial do mundo, então primeiro China, depois Estados Unidos, depois o Japão. O Japão começa a industrializar numa época importante chamada Era Meiji, e vai se desenvolver, vai se industrializar, e vai crescer, desenvolver, só que vai faltar território. O Japão vai se envolver na Segunda Guerra Mundial, sai como um país perdedor, né? O Japão recebe até as bombas nucleares lá e tal, então o Japão perde muito na Segunda Guerra. Só que depois da Segunda Guerra, que ele sai quebrado, lascado, ferrado, ele vai conseguir se recuperar de maneira muito rápida. Por que ele se recupera muito rápido? Coloquei alguns fatores aqui. Então você tinha uma mão de obra no Japão muito qualificada e muito disciplinada, que trabalha muito, que entende a necessidade do trabalho para fazer o país se desenvolver. Então eles trabalhavam muito e receberam dinheiro dos Estados Unidos, na ideia lá do fim da Guerra Fria. Os Estados Unidos tinham que ter seus aliados e tal, então empresta dinheiro para o Japão se recuperar, né? Os Estados Unidos foi lá, soltou as bombas nucleares e depois tentou ajudar, né? Mas é uma ideia de manter o Japão preso aí, digamos, aos interesses dos Estados Unidos, aos interesses do capitalismo. Então pega esse dinheiro dos Estados Unidos, investe em tecnologia, porque o Japão, moçada, tem um problema com o Japão, ele não tem matéria-prima. Não tem basicamente nada de matéria-prima. Então ele não tem como depender de commodities, como o Brasil, por exemplo, e dos seus recursos naturais. Ele tem que comprar produto natural, ele tem que comprar minério de ferro, ele tem que comprar recursos. O que ele tem que fazer então? Produzir tecnologia, produto industrial. Então ele vai importar esses recursos e desenvolver, produzir muita tecnologia. E essa tecnologia vai ser feita para quê? Para vender lá dentro? Não, o país está quebrado. Vai ser vendido para quem? Para o exterior. Então você vende esse produto para o exterior, você desvaloriza a sua moeda para o seu produto ficar mais barato, ele passa a ser conhecido pela qualidade, pela capacidade técnica e tecnológica, e aí o país cresce muito. Então é um país que se desenvolve baseado na tecnologia. Destaque aí para os Zaibatsus, que eram indústrias tradicionais japonesas, que receberam esse dinheiro, grande parte do governo, e começaram a produzir com muita tecnologia. São indústrias famosas do Japão aí. E o toyotismo, desenvolvido ali pela Toyota, que é um sistema de produção muito importante, de onde vem o sistema just-in-time, que é produzir direto para o consumo. Então você tem o toyotismo espalhou-se pelo mundo e resolveu uma grande parte do problema do Japão, que é a falta de espaço, né? Lembra lá, o toyotismo não trabalha com estoque, trabalha com produção e dispersão. Era uma coisa que o Japão tinha de problema, por quê? Porque além da falta de matéria-prima, o território também é muito pequeno, né? Destaques industriais, temos ali as indústrias automobilísticas no Japão, né? Toyota, Honda, Nissan, Kawasaki, Mitsubishi. Então é um país onde a indústria é muito forte. A indústria naval é muito importante porque assim, o Japão é o país basicamente, ou um dos países, que mais depende do capital externo, ou melhor, mais depende do mercado externo. Então ele depende muito de navio, seja para trazer recursos naturais que eles não têm, ou para vender os seus produtos industriais. Então eles dependem tanto para trazer produto, quanto para levar seu produto para aí. Desenvolvimento da robótica, eletrônicos, tecnologia, enfim. O Japão é o país onde o desenvolvimento tecnológico é assim, absurdamente amplo, né? Temos aqui então destaque para as áreas industriais inicialmente de Tóquio. Mais industrializada essa ilha aqui, que é a ilha Honshu, a ilha central do Japão. Destaque para Tóquio, onde você vai ter maior desenvolvimento industrial. Só que existe um plano de reestruturação industrial do país, onde as indústrias vão se espalhando
por outros territórios além da região de Tóquio aqui e Yokohama, certo? Depois a Alemanha, maior produção industrial da Europa, quarta maior produção industrial do mundo, uma área de industrialização muito forte na região do Rio Reno, tá? E Rio Ruhr, que é essa região aqui, ó. Essa área aqui, ó, aqui você tem o Rio Reno, Vale do Ruhr. Então essa região aqui é a área de maior desenvolvimento industrial da Europa, na verdade, não só da Alemanha, como da Europa. Ela dá acesso à Holanda, que dá acesso a um porto chamado Porto de Rotterdam, é um dos portos mais movimentados do mundo aí. Grande parte da produção industrial daqui vai para esse porto de Rotterdam. Então é uma área de muita industrialização, devido ao Rio Reno facilitar o transporte. Você tem uma indústria diversificada. E essa região do Rio Reno pode ser também chamada de Renânia. A indústria da Renânia, ou da região da Renânia, ou do Vale do Ruhr. Tá? Algumas indústrias aqui importantes, como aqui a automobilística, destaque para Volkswagen, para Audi, né? São indústrias da Alemanha, certo? Bom, depois aqui o Reino Unido, vamos dar destaque basicamente para a Inglaterra, né, que é o território de maior desenvolvimento. Aí você vai ter, então, lembrando a Inglaterra, né, primeiro país a se industrializar de fato no mundo, precursor da primeira revolução industrial, dependente dos seus recursos naturais, principalmente carvão, alguns minérios de ferro, petróleo, gás e tal. E aí você vai ter 2, 3 áreas de maior desenvolvimento industrial da Inglaterra. Primeira região, a região aqui de Londres, tá, onde você vai ter um desenvolvimento industrial bastante interessante, essa parte mais ao sul do território. E aqui nessa região central, ó, aqui na região central é a região de Liverpool, de Manchester. Então é uma área de maior desenvolvimento. Essas duas áreas, então o centro-sul do país, com grandes desenvolvimentos industriais. Destaque então para Liverpool, Manchester e a região de Londres, tá? Que seriam as áreas de maior desenvolvimento. Aqui os tipos de indústria, lembrando que a indústria bélica e aeronáutica da Inglaterra é bem importante, uma das maiores do mundo também. Depois a gente vai para a França. A França, um país também com uma industrialização muito interessante, no entanto é uma indústria muito concentrada na região de Paris. Então, o Vale do Rio Sena, que corta ali Paris, seria a área de maior desenvolvimento industrial desse país aqui. Além de Paris, tem o maior desenvolvimento. Você teria a região de Marselha aqui, teria a região de Lyon, que tem desenvolvimento importante, Bordeaux, mas assim, destaque mesmo para a região de Paris. Indústria automobilística francesa é famosa aqui também, Renault, Peugeot, Citroën. A indústria aeronáutica é famosa também, a bélica, perfumes franceses são os mais famosos aí. E a indústria de bebidas, França e Itália disputam aí os países com maior produção de vinhos do mundo. E o destaque para a França, para a produção do famoso champanhe. Lembrando que o champanhe, com o nome champanhe em si, só pode ser produzido na região de Champagne, que é uma região francesa. Aqui nós produzimos espumante, lá eles produzem champanhe. Mas muitas vezes o nosso espumante é melhor do que o champanhe deles, hein? E mais barato. Tem muito nome essa bebida e nem sempre ela é a melhor do mundo, tá? Bom, e por último, a Itália é um paísinho aí que tem uma indústria muito voltada no norte do território. Então, uma região conhecida como Planície do Pó, ou Vale do Rio Pó, essa região aqui, onde você tem cidades como Milão, Verona, Turim, aqui, que são cidades muito importantes industrialmente. É a parte norte do país que se desenvolve. A indústria automobilística, destaque aí para Fiat, Ferrari e Companhia Limitada, principalmente região de Turim ali. As bebidas, como eu disse também, você tem a parte dos vinhos italianos, que são muito bons, só que é mais na parte sul, principalmente da Itália, tá? Essa regiãozinha aqui, ela tem uma produção maior, porque é a região do Mezzogiorno, que é mais agrícola, mais voltada para a produção agrícola, voltada para a uva principalmente. E também um centro de tecnologia importante. Certo, galerinha? Bom, dados os países mais desenvolvidos do mundo, a indústria é essa. Tá? Poderíamos falar mais coisa, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente fala sobre as indústrias de países emergentes. Beleza? Curte o vídeo aí, se inscreva no canal, dá um like, ajuda a gente aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Beleza? Bons estudos, aquele abraço, valeu!